Olá! Hoje o nosso grupo vai falar sobre a consolidação do Japão. O Japão é um país geograficamente fragmentado, com mais de 6.000 ilhas alinhadas no sentido norte-sul ao longo de cerca de 2.000 km. Está situado no Oceano Pacífico e localizado no extremo leste do continente asiático. É o arquipélago vulcânico mais denso do ponto de vista demográfico. O território japonês possui uma área de 377.899 km², onde reside cerca de 127,3 milhões de pessoas. Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku são as 4 maiores ilhas onde se fixa a população. As suas maiores aglomerações urbanas são Tóquio, Osaka, Kobe, Nagoya e Fukuoka, onde vive 50% da sua população total. Esta elevada concentração de pessoas ocorre sobretudo nas áreas planas. O facto do Japão possuir uma grande quantidade de áreas inclinadas e montanhosas não favorece a fixação da população, nomeadamente devido a dificuldades da construção urbanística. A afirmação do Japão como potência económica após o fim da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou devastado, pois todas as grandes cidades, as indústrias e as linhas de transporte foram severamente danificadas pelos bombardeamentos. Este país perdeu cerca de 2 milhões de soldados e 700 mil civis. A rendição japonesa aos Estados Unidos da América ocorreu a 14 de agosto de 1945, dia após serem lançadas as 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas a oficialização da rendição japonesa aconteceu realmente no dia 2 de setembro de 1945 perante o navio americano USS Missouri. Após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele, surgiu a ONU como uma organização para manter a segurança e a paz mundial. A crise pós a guerra e a ajuda americana. O Japão foi obrigado a esquecer o seu passado militarista. A ajuda norte-americana ao Japão foi realizada através de um plano Dodge. Os Estados Unidos da América impuseram um conjunto de reformas ao nível político, militar e econômico, tendo como objetivo promover a recuperação econômica do país e garantir um aliado na região. O milagre económico japonês, as diferentes fases e os principais fatores internos e externos. Neste período da crise pós-guerra e da ajuda americana, ocorreu o que os historiadores chamam de milagre económico japonês. O milagre japonês designa-se pelo recorde dos resultados obtidos em termos de crescimento económico. Por exemplo, durante a década de 50, o PNB aumentou 150% em termos constantes. Entre 1958 e 1961, a estrutura da população ativa e do PIB alterou-se, acentuando-se o peso das atividades associadas aos setores secundário e terciário. Por outro lado, a economia japonesa, que representava em 1951 apenas 1/3 do PIB no Reino Unido, passou a ter um desempenho económico equivalente ao conjunto da Alemanha, França e Reino Unido no início dos anos 1980. A partir de 1970, o Japão passou a ser uma grande potência económica, passou a investir no desenvolvimento industrial e tecnológico. Como este país era considerado muito dependente do exterior para as importações de principalmente matérias-primas e produtos energéticos, a economia japonesa baseou-se no desenvolvimento das exportações e do comércio com o exterior. O Japão passou por vários ciclos económicos que contribuíram para o desenvolvimento industrial deste país. Assim, o Japão conheceu diferentes ciclos de desenvolvimento industrial. O primeiro ciclo consistiu numa política orientada para a importação. O segundo ciclo foi caracterizado pelas medidas de proteção à produção e ao mercado interno. O terceiro foi dominado pelas políticas económicas orientadas para a exportação. E, por último, o quarto ciclo foi caracterizado pela estratégia de deslocalização das empresas japonesas. Para que fosse possível o forte crescimento económico e a afirmação do poderio comercial e financeiro do Japão, foram conjugados 2 tipos de fatores que atuaram simultaneamente: os fatores internos e os fatores externos. Os internos consistiram num papel do Estado numa base industrial sólida e variada, orientada para os setores de ponta e nas características dos recursos humanos.
E nos fatores externos são de destacar a ajuda económica dos Estados Unidos da América através do Plano Dodge e a participação do Japão na Guerra da Coreia como grande fornecedor de bens, o que estimulou a atividade industrial. Com isto, este país planeou uma estratégia que conjugou a reestruturação e modernização das unidades industriais em setores mais exigentes em mão de obra. Desenvolveu o toyotismo, que consiste no modelo de organização de trabalho. Este modelo foi acompanhado por um sistema just-in-time, que é caracterizado pela redução das matérias-primas necessárias à produção de um extenso leque dos produtos. A terceira economia mundial. A partir de 1985, o Japão passou a ter uma balança comercial sedentária, assim como os Estados Unidos da América, a União Europeia e os seus vizinhos asiáticos. O comércio externo japonês transformou-se num importante impulsionador do crescimento económico, tornando-se assim o líder económico de toda a região asiática. O poder do Japão não é apenas financeiro e económico, mas também a nível tecnológico, passando a ser um país que aposta muito na pesquisa e inovações permanentes dos seus produtos. O Japão também começou a investir noutros países estrangeiros, sendo a China o maior receptor do investimento japonês, transformando-se assim no seu principal parceiro comercial. As principais exportações do Japão são carros, peças de veículos e navios de cruzeiro. A internacionalização da produção e a presença do Japão no mundo. A alteração da estrutura econômica japonesa, baseada nas indústrias pesadas, foi dependente de matérias-primas e produto energético. Foi acelerado pelos choques petrolíferos verificados na década de 70 do século XX. Aos anos 70, foram marcadas pela regressão do crescimento que tomava conta da economia japonesa. A primeira crise do petróleo foi uma espécie de teste ao que foi o milagre econômico japonês. E tal como o resto do mundo, o Japão teve uma queda no seu crescimento e chegou a apresentar uma inflação de cerca de 25%, número incomum na época. No gráfico apresentado, encontra-se os países que são parceiros comerciais do Japão na exportação e importação. Na exportação japonesa, predomina os NPI asiáticos, como Coreia do Sul, Malásia, Tailândia, Taiwan, Singapura e Hong Kong, com cerca de 29,3%, de seguida dos Estados Unidos da América, com 18,8%, e China, com 18,1%, enquanto que nas exportações japonesa, quem predomina são a China com 21,7%, o Médio Oriente com 19,3% e os NPI asiáticos com 15,1%. A forte dependência energética levou o Japão a diversificar as fontes de energia e a investir na energia nuclear, sendo que a solução foi transferência de algumas etapas de produção de setores mais poluentes ou com menor utilização de mão de obra, como a construção naval. Para os 16 novos países industrializados asiáticos, onde o custo da mão de obra era menor, como Brunei, Singapura, Filipinas, Malásia, Tailândia e Indonésia. Modelo económico dualista. No seu modelo económico, o Japão associa, com eficácia assinalável, grandes empresas e pequenas e médias empresas. Os grupos económicos que eram grandes, atualmente chamados de keiretsu, e que tinham uma elevada representação no poder político, reforçaram seu domínio sobre a economia. Os keiretsu são definidos pela associação que promovem entre a finança, a indústria e o comércio e integram empresas industriais e comerciais independentes umas das outras, que desenvolvem em si uma densa rede de relações. Em 2014, 3 das sociedades bancárias japonesas que suportam dos keiretsu mais poderosos estão entre as 20 maiores instituições financeiras mundiais. O Mitsubishi UFJ Financial Group, o Mitsui Financial Group e o Sumitomo Mitsui Financial Group. O poderio financeiro do keiretsu permite assegurar o investimento em investigação e desenvolvimento,
promover a internalização e dominar novos mercados. Os grandes grupos económicos associam empresas industriais independentes uma das outras que se reagrupam em torno de um banco do grupo. Os Daibatu eram um grupo económico financeiros pertencentes a grandes famílias feudais e regidos pela tradição, que se desenvolveram desde a época Meiji, 1868-1912. Inicialmente apoiaram-se na existência de uma mão de obra barata e abundante, passando depois a dominar a indústria pesada, a navegação comercial e o comércio externo. Cada grupo possui várias empresas comerciais e industriais que se reagrupam em torno de um banco do grupo. Este canaliza os recursos financeiros assegurados pelas elevadas taxas de poupança. O controle é garantido por sociedades holding cujas ações pertencem às referidas famílias. As empresas japonesas que integram estes conglomerados estão entre as 500 maiores ETN mundiais: Toyota, a Honda, a Sony, a Nissan, a Canon, entre outros. A crise do modelo nipónico, o fim do milagre económico. A década de 90 trouxe uma grande recessão económica e a crise do modelo económico japonês marcada pelos 3 Es: envelhecimento, endividamento e estagnação. A precariedade e o desemprego aumentaram no contexto de uma crise demográfica devido ao envelhecimento da população. A pobreza aumentou, trazendo com ela o aumento de fenómenos sociais violentos, como a delinquência juvenil, a xenofobia e o suicídio. A confiança quebrada dos japoneses parece ter levado a um clima de mal-estar social que se deve à exposição de corrupção proveniente da forte ligação entre a política e os grupos económicos. A deflação e elevada dívida pública, que representava mais de 214,3% do PIB mundial em 2012, isto um recorde mundial, disparidades salariais e de estatuto social, envelhecimento demográfico e elevadas densidades populacionais que provocaram uma pressão urbana muito forte e a deterioração da qualidade de vida. Reformas necessárias. O Japão continua a procurar responder, ao longo do período de recessão, que teve seu início no ano 1990 e que pretende acompanhar o acelerado processo de globalização e a concorrência dos seus vizinhos asiáticos, principalmente a China, e, para isto, são necessárias algumas reformas, como a Taka Kusuo, a japonesa que trabalhava na empresa em que o seu pai era dono e que a maioria dos trabalhadores eram homens. Insistiu em realizar profundas mudanças nas empresas de produção de peças para o setor automóvel e rapidamente chocou com a residência dos funcionários mais antigos da empresa e até o mesmo seu próprio pai, que chegou a despedi-la 2 vezes da empresa, que atualmente lidera. Sua é frequentemente referida pelo governo japonês como uma imagem de marca para vender. A sua estratégia de dar mais poder às mulheres e assim ajudar com a economia do país. Ambições e limitações político-militares do Japão. No plano militar, o Estado japonês mantém a sua política antibelicista. Uma forte consciência pacífica é mantida, desde as terríveis bombas lançadas em 1945 em Hiroshima e Nagasaki, que não caíram no esquecimento do povo japonês e continuam a limitar politicamente o país. A Constituição proibiu a venda de armas ao exterior e o envio de tropas para o estrangeiro só é possível quando contextualizado em missões de manutenção da paz da ONU. A nova política irritou profundamente a China, cujas relações com o Japão têm sido afetadas por causa da disputa em torno de um arquipélago das ilhas e também devido à desconfiança e à herança passado belicoso. Bem-sucedido do Japão. O caminho deve incidir na construção da paz. O Japão tem um papel fundamental nessa construção.